Galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nessa aula é muito bacana, muito importante. Nós vamos estar trabalhando mais uma patologia relacionada ao nosso sistema cardiovascular, né? Lembrando que quando nós falamos de clínica médica, né, nós trabalhamos várias doenças de vários sistemas do nosso corpo. Sistema respiratório, a gente trabalha DPOC, a gente trabalha pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar, bronquite. E em doenças cardiovasculares, nós trabalhamos infarto agudo do miocárdio, angina de peito. E hoje nós vamos trabalhar essa doença que poucos conhecem, mas que é uma doença muito severa. É uma doença cardíaca muito severa, que nós precisamos dar uma atenção maior, né? Ficar mais atento, né? Porque é uma doença que a gente vai perceber que através da facilidade que a gente dá, os descuidos que a gente tem, os micro-organismos, as bactérias, elas acabam encontrando portas de entradas no nosso corpo e desenvolvendo algumas doenças, certo? A endocardite, né? A endocardite é o nome dado às afecções que pode ser infecciosa ou não do endocárdio, né? Quando a gente fala do endocárdio, o que seria o endocárdio? O coração, pessoal, ele é dividido em basicamente três partes, né? Ele tem aqui essa camada de fora dele que a gente chama de pericárdio, ele tem essa camada do meio que a gente chama de miocárdio e tem essa camada de dentro que é chamado de endocárdio. Então, quando nós falamos de endocardite, nós estamos falando de uma patologia que acontece aonde? No endocárdio, né? Em regiões internas do coração. Aqui, como vocês podem ver, né, a gente tem uma imagem bem interessante que demonstra, pessoal, a infecção, né, um quadro ali de endocardite. Então, toda vez que eu falo de endocardite, eu estou falando de uma doença que está acontecendo aonde? No endocárdio, na camada mais de dentro do coração. Beleza? O coração, como eu falei, ele é formado, pessoal, por três camadas, né? O pericárdio, que é a camada mais externa, o miocárdio, que é a do meio, né? E o endocárdio, que é a interna. E lá nesse endocárdio, onde fazem parte as válvulas cardíacas. A causa da endocardite, né? A etiologia, a maioria das endocardites, ela tem uma origem infecciosa, ou seja, o que causa, na maioria das vezes, cerca de 80 a 90% da endocardite para se desenvolver, ela tem uma origem o quê? Infecciosa, né? Que pode ser causada frequentemente por bactérias, fungos, micobactérias, rickettsia e clamídia, né? São alguns causadores ali da endocardite, alguns causadores da patologia que vai acometer a camada mais interna do coração, que a gente chama de endocardite. Os agentes mais comuns, né, para causar endocardite são streptococcus, estafilococcus, enterococcus e alguns germes gram negativos, tá? Que se fazem aí presente como os agentes causadores da endocardite. A grande maioria, né, da endocardite ocorre quando bactérias de virulência variada presentes em outras regiões do corpo conseguem penetrar na corrente sanguínea. Olha só, pessoal. Então, quando eu falo de endocardite, eu estou falando que quando bactérias de virulência variada, né? O que isso quer dizer? Tem bactérias que têm uma virulência alta, elas causam um problema maior para o organismo. Tem outras bactérias que têm uma virulência menor, né? Mas olha só, a endocardite ela vai acontecer quando bactérias de virulência variada
presentes em outras regiões do corpo conseguem penetrar na corrente sanguínea e vão migrar para onde? Para o coração. Se essa infecção for por uma bactéria, a gente vai chamar de endocardite bacteriana. Então, só repetindo, a grande maioria das bactérias, elas que estão presentes às vezes na pele, pessoal, elas conseguem se infiltrar, né, na corrente sanguínea, entrar ali na corrente sanguínea e migrar para o coração. Mas essa bactéria, às vezes, ela pode estar presente aonde, pessoal? Na boca, né? E também ela pode cair na corrente sanguínea e ir para o coração, se fixar no coração. Mas essa bactéria, ela pode também estar no sistema respiratório. Ela pode cair também na corrente sanguínea e migrar para o coração. Se for uma endocardite causada ali, uma infecção por bactéria, a gente vai designar endocardite bacteriana. Ok? A endocardite infecciosa bacteriana, a doença ela se instala quando bactérias provenientes de várias partes do corpo são levadas pela corrente sanguínea até o endocárdio, onde elas vão se fixar. Então, se eu perguntar na prova, se eu perguntar em qualquer atividade, quais são as portas de entrada que a bactéria encontra para penetrar na corrente sanguínea e para o coração? São 3, pessoal: boca, pele e aparelho respiratório. Então, são 3 portas de entrada que a bactéria ela encontra para cair na corrente sanguínea e migrar para o coração. Exemplo, professor, vamos dar um exemplo. Vamos supor que tu tem ali uma faca, né? E essa faca ela tá enferrujada, né? E tu acabou ali ferindo a tua camada da pele. E nessa pele poderia também ter algumas bactérias. Essas bactérias facilmente elas poderão chegar na corrente sanguínea e migrar para o coração. Chegar lá, essas bactérias elas vão se multiplicar onde? Na camada mais interna do coração, que é o endocárdio. E vai estar causando o que? A endocardite. Mesma coisa da boca, né? A boca também ela é uma porta de entrada, pessoal, né? Na boca pode ter presenças de bactérias, né? Quando a pessoa vai ao odontólogo, por isso que aqueles materiais eles precisam ser esterilizados, né? Antes de serem utilizados, né? Por isso da importância ali da vigilância sanitária, da vigilância em saúde, né? Para que se tenha um controle, né? Da esterilização, né? Da supervisão de todos esses trabalhos aí relacionados à saúde. Então, a boca, pessoal, é uma porta de entrada também para o desenvolvimento de doenças. Aparelho respiratório também pode se fazer presente ali no aparelho respiratório. Então, são algumas portas de entrada para a bactéria cair na corrente sanguínea e migrar para o coração, se desenvolver e desenvolver, claro, a endocardite. A multiplicação e formação de vegetações, né? O que acontece? Quando essa bactéria, pessoal, ela cai na corrente sanguínea, ela vai migrar lá para o coração e ela vai fazer um processo chamado de multiplicação e formação de vegetações. O que isso quer dizer? Que ela vai gerar novas bactérias, não é isso? O que ela vai fazer também? Lá, pessoal, vai ter restos de celulares, vai ter plaquetas, vai ter fibrina, porque está tendo um processo infeccioso naquela região, né? E o coração, diante de todo esse problema, pessoal, ele vai ter o quê? Pode ser o quê, pessoal? Lesionado, uma válvula cardíaca, né? As válvulas cardíacas é como se elas fossem portas ali no coração. Se eu tenho uma inflamação lá próximo, essas válvulas cardíacas elas vão trabalhar com mais dificuldade. Vamos tentar fazer mais ou menos aqui um coração, né? Esse aqui é um coração, tá, pessoal? Coração. Aí, quando, né, se tem ali
um processo infeccioso, certo? Quando se tem ali um processo infeccioso, afeta principalmente essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de válvula cardíaca, né? Aí, essas válvulas cardíacas são elas que controlam ali aquele tuk-tuk que o nosso coração faz. Então, o sangue ele passa por aqui, né? E vai ser distribuído pelo nosso corpo. Então, imagine que aqui próximo, pessoal, tem uma inflamação. Então, vai acabar danificando, prejudicando ali as válvulas cardíacas. E como consequência, o nosso coração ele vai ter o quê? Uma dificuldade no bombeamento de sangue. Se ele não está conseguindo bombear sangue para o nosso organismo, logicamente ali a gente vai presenciar uma situação de insuficiência cardíaca. O coração está insuficiente para bombear sangue para os outros órgãos que precisam. Beleza? Com a evolução do quadro e sem um tratamento específico, a destruição do tecido progride. O que isso quer dizer, pessoal? Que a destruição daquele tecido cardíaco ele vai progredindo, ele vai acontecendo, se não houver ali um tratamento de forma precoce, um tratamento específico. Êmbolos sépticos podem se soltar, né? O que seria esse êmbolos séptico que ele fala? Olha, êmbolos sépticos podem se soltar. O que isso quer dizer? Lá onde tem uma infecção, lá no endocárdio, lá na camada mais de dentro do coração, pedaços, né, toda aquela infecção pode se soltar e começar a andar pelo nosso corpo. Aí o que pode acontecer, pessoal? Esse êmbolo séptico ele vai ser arrastado pela corrente sanguínea, vai se espalhar pelo corpo e vai acabar alcançando o quê? Outros órgãos. Outros órgãos eles começam também a ser prejudicados. Beleza? Vamos lá. Quais são as complicações graves? Né? Primeiramente, a gente percebe aqui a embolia pulmonar, né? Porque embolia pulmonar pode até mesmo ter, através ali da insuficiência cardíaca, né? Através também daqueles êmbolos sépticos, pode estar brigando para esses órgãos também, para o pulmão, e pode estar causando ali uma embolia pulmonar. Pode ter um acidente vascular encefálico, que a gente chama de AVE, porque não está indo oxigênio para o cérebro, né? Não está indo O2 para o cérebro. Então, pode perfeitamente acontecer uma situação de acidente vascular encefálico, certo? Outra coisa que pode acontecer também, insuficiência renal aguda. Pode acontecer também trombose, né? Então, olha só as complicações graves da endocardite que podem surgir, ok? Causas, né, da endocardite infecciosa. Sempre está associada à bacteremia, né, que é a presença de bactéria no sangue. Na maioria das vezes se desenvolve através de uma infecção na boca, né? Pode também estar surgindo através de catéter intravenoso, onde a pessoa ela vai fazer um procedimento, às vezes não faz esterilização na mão e acaba ali colocando uma bactéria para dentro do organismo da pessoa. Essa bactéria chega no sangue, vai para o coração, se multiplica e vira ali um aglomerado de complicações. Sinais e sintomas: aparecimento de um sopro cardíaco, né? Febre alta, suores noturno, inchaço nos pés, dores nos músculos, perda de peso, pequenas manchas vermelhas ou arroxadas na pele, esplenomegalia, né? São alguns sinais e sintomas que, numa situação de endocardite, o indivíduo ele pode apresentar. O tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar. Por que esse tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar? Porque nós estamos falando de antibióticos, nós estamos falando de medicações ali consideradas potentes para esse tratamento. Então, por isso que deve ser feito um controle diário. Beleza? Doses altas de antibiótico, né, para tentar acabar com aquele micro-organismo.
via endovenosa, né? E olha só, pessoal, qual o principal objetivo do tratamento? É evitar lesões nas válvulas cardíacas. Porque se eu evitar lesões nas válvulas cardíacas, o que acontece? O coração ele vai estar funcionando normal. Ele vai estar fazendo o seu bombeamento normal. Beleza? Então, o principal objetivo do tratamento da endocardite é evitar as lesões nas válvulas cardíacas. Beleza? A prevenção. Durante bastante tempo, as pessoas recebiam indicação de tomar antibiótico. Como assim, professor? Antigamente as pessoas, quando elas tinham, por exemplo, iam fazer algum procedimento dentário, elas já utilizavam ali a antibiótico terapia, né, como uma forma de prevenção, por exemplo, de uma infecção. Mesmo antes de estar doente, elas já utilizavam antibiótico terapia, né? Só que, através de estudos, as pessoas começaram a perceber os riscos da antibiótica terapia, porque as pessoas estavam utilizando antibióticos, né, mesmo sem estar doente, ainda iam fazer um procedimento e já tomavam antibiótico, né? E eles começaram a ver que os riscos, né, eles estavam sendo maiores que os benefícios. Atualmente, a terapia ela é reservada para pacientes com fatores de risco, né? Às vezes, paciente com imunidade baixa, né? Pacientes que têm problema ali com infecções frequentes, né? Podem fazer antibiótico terapia antes de realizar o procedimento. Um procedimento ali invasivo que pode estar gerando uma infecção, mas claro que tem que ser com orientação médica. Algumas recomendações, isso aqui eu preciso que vocês tenham em mente. Recomendações é um sinal de alerta, né? Esteja alerta quando se tem sangramento enquanto escova os dentes. Pessoal, isso não é algo normal. Tá escovando o dente, se tem presença ali de sangramento, significa que algo está errado, né? Pode ter um processo infeccioso, essa bactéria pode entrar na tua cavidade oral que já está, né? Cair na corrente sanguínea, né? E migrar para o coração, se multiplicar e desenvolver essa tal aí de endocardite, que é uma doença muito grave. A gente viu nas complicações, né? Acho que complicações que podem surgir, a embolia pulmonar, o acidente vascular encefálico, a insuficiência renal aguda, trombose, são complicações graves que a endocardite pode trazer. Então, sempre ficar alerta quando se escova os dentes, né, se tiver sangramento. Quando tem mau hálito, né, gengivas avermelhadas, e ter em mente que a boca ela é um órgão interno e externo. Então, todo cuidado é importante, né, quando a gente se fala da boca. É uma porta de entrada para o quê? Para micro-organismos. Beleza, pessoal? Porém, existe uma doença chamada de doença não infecciosa, que é uma doença que a endocardite, né, no caso não infecciosa, que é uma doença que não precisa de um agente ali causador, não precisa de uma bactéria para causar, né? A endocardite não infecciosa ela é uma consequência, né, de uma manifestação secundária a um problema de saúde. As pessoas que têm lúpus eritematoso sistêmico, elas têm ali um fator de risco para desenvolver essa endocardite não infecciosa, né? Que é uma inflamação que acontece lá no coração, mas que esse processo inflamatório, o desenvolvimento dessa cardite lá no coração, não necessariamente precisou de uma bactéria. Beleza? E é isso, né? Aí a literatura ela só classifica a endocardite como aguda e subaguda, né? A aguda ela vai se caracterizar pela intensa toxicidade e rápida progressão, né? Agora a subaguda ela já deu uma evolução mais lenta, né? É só para título mesmo de classificação que a literatura menciona a endocardite. Beleza, galerinha? Essa foi a nossa aula de hoje, a aula sobre endocardite, tá? Sempre ficar alerta a essas recomendações. Sangramento enquanto escova os dentes, mau hálito, gengivas avermelhadas e sempre ter em mente que a boca ela é um órgão interno e externo. Beleza?